traders. Bom galera, hoje eu vou estar fazendo esse vídeo aqui. Tô mostrando aqui um pouco o jeito que eu traço meus pontos de suporte e resistência e o modo como eu preparo meu gráfico para estar operando, tá? Normalmente esses dados, quando eu monto o meu gráfico, eu já monto ele para ter esses dados aí plotado por durante um ano ou alguns meses, seguindo a tendência, tá? Então, para quem opera price action e opera swing trader, esses muito pontos mais tranquilo e já vai te dar um visual da onde que você pode tentar operar, um visual do gráfico melhor para o que você está fazendo, tá? De barra não, que todo mundo já sabe. Bom, a grande maioria já sabe o que é o gráfico de linha, o gráfico de barra e o gráfico de candles, tá? Inclusive até no outro livro que eu falei, vocês vão conhecer alguns outros meios, alguns outros tipos de gráfico que não tem aqui no MetaTrader, mas é bastante interessante, tá? Tá aprendendo isso aí. Então eu coloco linhas um pouquinho bem clarinha, porque meu fundo é branco, coloco linhas mais claras possível que conseguir colocar aqui no MetaTrader, que é para não atrapalhar os demais estudos que a gente pode vir estar utilizando mais para frente, tá? E essa técnica aqui de colocar, de fazer, né, de achar suporte e resistência utilizando o gráfico de linha, eu vi um gringo tá fazendo isso aí, achei fantástico e comecei a treinar o modo como ele estava fazendo, porque ele dava uma precisão assim, era uma precisão que chegava a arrepiar no price action, na movimentação do preço, tá? Seguindo a tendência. E a partir desse ponto aí comecei a treinar, comecei a observar e realmente eu tenho esse hábito, né? Eu acabei pegando esse hábito. Mas no fundo, na verdade, tanto faz. Você pode estar operando também considerando os outros gráficos para traçar os pontos de suporte e resistência, cada um, que não tem problema nenhum. Cada um vai ter sua visão. Nesse caso aqui no gráfico de linha, eu estou eliminando muitas sombras, tá? Então você pode estar escolhendo, eu considero sombra, beleza, você considera sombra, outros não consideram, né? Cada um vai ter o seu perfil, tá? Já no meu perfil de operador, eu não considero sombra. Eu prefiro pegar exatamente onde o preço fecha e onde o preço fechou, onde o preço caminhou, pegar o fluxo mesmo do mercado, tá? Então vamos lá, para a gente estar fazendo isso aí, eu utilizo aqui o gráfico de linha, agora estou aqui no gráfico aqui mensal, tá? Eu coloco aqui no gráfico de semanal, né? Dou uma ajustada aqui no gráfico semanal, dá uma ajustadinha, ok? Dá uns ajustes no gráfico semanal e vou começar a traçar aqui os meus pontos, tá? Alguns pontos que eu vou estar traçando aqui, depois eu vou ver no gráfico diário, você pode descartar alguns pontos, qualificar um, descartar outras linhas, mas esse eu acho que é um modo um pouquinho melhor, assim, que eu acabei me acostumando um pouco melhor em traçar esses pontos dessa forma, tá? Então vamos lá, então. Vamos lá, sempre tenta começar aqui por baixo, aqui eu começo sempre da esquerda para a direita, ou você pode começar da esquerda, tá? Ok, uma linha, é onde eu vou colocar minhas linhas, tentando procurar aí, traçar o meu gráfico para achar áreas de pontos de suporte e resistência, ok? Aqui eu tenho outra linha, tem que ter aquele jogo de cintura também, que às vezes, pô, qual que seria o principal ali, ponto, né? Nesse caso aqui, ó, tem outro fundinho aqui, ó, traçando, né? Coloco sempre embaixo, né? Aqui eu tenho outra linha aqui traçando embaixo, provavelmente aqui já fiz a parte de baixo, e estou usando o euro USD, tá pessoal, o euro dólar. Aqui tem um pontinho bacana aqui, posso considerar ele também. Considerar aqui topinho aqui, você pode encostar, não tem problema nenhum. Aqui, ó, aproximo aqui estou no gráfico semanal, preparando meu gráfico para swing trade, mas normalmente para operar a decisão de entrada é sempre no gráfico D1 e H4, tá?
Então terminar de fazer esses tracinhos aqui, procurando sempre onde há algumas pontas, né? Vamos olhar aqui essa ponta aqui, ó. Vou marcar ele aqui também. Vocês vão ver assim a precisão que é nos traços, procurando áreas de suporte e resistência na hora que a gente colocar, visualizar aí no outro gráfico, tá? Não sei se considero, mas vou colocar. Acho que eu já até mostrei isso aqui já em outro vídeo, né? Tá? Então aqui já terminei. Fiz aí meus traçados, né, de suporte e resistências, utilizando grafilinhas, sempre procurando usar essas pontinhas aqui, que eu gosto de fazer assim. Eu acostumei desse jeito. Talvez vocês vão entender aí o porquê, tá? Volto lá, vou pro gráfico diário, pro gráfico D1, e dou uma olhada talvez em alguns possíveis ajustes nas linhas, né, que eu posso estar fazendo. Aqui nesse caso, vou ajustar uma coisinha aqui. Então esse jogo cintura que eu falo para vocês, aqui a gente já estamos o que? Operando preço, estamos fazendo análise em price action, tá? Não estamos usando indicador, não estamos usando nada, estamos só olhando para o gráfico e tentando selecionar alguns pontos aí que a gente possa achar bom para estar operando, tá? Mas às vezes nem sempre você precisa se preocupar muito, né? Tá vendo aqui que eu coloquei aqui nesse ponto aqui, mas ele tira um pouco a validade aqui também, tá? Eu posso considerar essa linha aqui, vou considerar então esse ponto aqui, ok? Ajuste de linha, acho que tá ótimo. Outra coisa interessante é não valoriza também os preços muito antigos, tá? Não adianta você pegar valorizar a área de suporte antiga, que às vezes alguns os tubarão às vezes pode operar por um ano, por exemplo, ele injeta lá 1 milhão no começo do ano e quer tentar pegar 2 milhões no final do ano, ou mais, estamos só dando um exemplo, né? Então não adianta você também, vou valorizar uma área de suporte e resistência de 2000 e poucos atrás, tá? A probabilidade de que o mercado mudou, é outra economia no país, então não adianta você se apegar com os dados antigos. Eu mesmo não me apego com os dados antigos, eu gosto de fazer desse modo, tento valorizar um pouco os mais próximos. Por quê? Né? Pontos da área de suporte e resistência, todo mundo já estudou, todo mundo já sabe por que existe suporte e resistência, são várias teses aí por que existe suporte e resistência. Suporte e resistência existe por motivos psicológicos, ou por motivos porque entrou dinheiro ali no mercado, os tubarão segura determinada região, existe por causa de medo, sempre tem alguma coisa psicológica que faz gerar o ponto de suporte e resistência. E para o nosso papel, como nós somos apenas seguidores de tendência, né, a gente só quer operar, a gente quer tentar traçar o ponto mais provável possível para poder estar operando um pouquinho junto, aí caminhar e seguir os passos um pouco dos tubarões, para não se perder não se perder com eles, que é lógico, eles vão fazer de tudo para tirar a gente do mercado, mas a gente tem que estar sempre nessa luta diária, tentando se defender deles, né? Então se defender e vamos correr junto com eles, né? Não vamos correr nada contra. Então você fez lá o gráfico, estou voltando aqui de novo aqui para o gráfico semanal. Vou colocar aqui no gráfico diário. Então no gráfico diário a gente já olhou, já fizemos um estudozinho rapidinho. Vou dar um -1 aqui para ver se tem alguma novidade. Eu acho que não, tá? Se eu deixei alguma coisa de falar aqui, depois eu comento aí em outro detalhe, outro vídeo. Terminado aqui, eu coloco aqui mais ou menos o gráfico e aperto aqui, volto para os detalhes do candle, tá? E tá aí a precisão que a gente tem aqui do gráfico, que eu falo para vocês, chega a arrepiar, são esses detalhes aqui, ó, tá? Eu tracei, dá uma olhada aqui, ó. A linha passando
aonde está passando a linha. Exatamente aqui eu estou eliminando algumas sombras. Então aonde o preço caminhou, fechou, abriu e onde foi fechamento exatamente onde o preço caminhou, tá? Aqui novamente a gente tem outro exemplo aqui, ó, bem bacana. Opa, tirando não, filho. Essa corzinha aqui que estou usando aqui não tá legal. Então aqui, ó, né, que justamente até bate aqui com outro dado que a gente tinha visto aqui por cima, né, que é o fechamento. Você começa a observar aqui os detalhes, tá, de pontos de suporte e resistência, tá? Chega a ser impressionante assim. A gente olha aqui onde o preço veio e acabou fechando aqui embaixo, né? A gente vê aqui uns detalhes assim espetacular que acaba marcando aí a gente no visual, tá? Então aqui você já traçou seus pontos de área, suporte e resistência, ok? Nós temos aí os pontozinhos de suporte e resistência, desse modo que eu deixo preparado meus gráficos aí pronto para estar operando em swing trade, tá? Esse aqui seria aí o primeiro passo para a gente poder estar fazendo algumas análises em cima do gráfico, tá? Primeiramente aí localizando alguns pontos de suporte e resistência. Lembrando, faz do semanal, traça alguns pontos semanal, não precisa ser no mensal, pegar dados de 2010, porque teve um suporte em 2010, não vou operar, é dados muito antigos, então lógico, não tem que valorizar, tem que valorizar um pouquinho mais os dados atuais que você tem no gráfico. E também não precisa também dar muito valor para dados antigos, porque a gente fala, é um mercado, quem estudou aí sabe que o mercado ele tem memória, né? Os gráficos, né? Os operadores, eles têm memória, né? Então quando a gente está operando, às vezes tem algum ponto de suporte e resistência, mas se lembra, a galera há muito mais das áreas de suporte e resistência recente do que as antigas. E normalmente nessas operações, áreas de suporte e resistência recente, aonde os tubos estão operando, tá? Onde entrou o dinheiro, onde tem a parte psicológica do gráfico aí montado, tá? Então por enquanto é isso aí, pessoal. Aqui a gente aprendeu aí um pouquinho, se vocês conseguirem entender, apenas traçando pontos de suporte e resistência usando o gráfico de linha, procurando limar essas pontinhas que tem aqui, né? Essas pontas, pegando sempre aí do gráfico, começando, né, pelo gráfico semanal e vai partindo para o gráfico diário, tá? Chegando lá no gráfico diário, você coloca lá no gráfico de 15 que você tem todos os pontos bem traçadinhos. Inclusive até está acontecendo um negócio aqui interessante. Vamos ver aqui, ó. Bacana. Aqui, ó. Aqui, ó. Que bacana, né? O price action funcionando aqui, tá? Temos aí a ação do preço aí funcionando bem legal. Então a gente vê aqui um pouco, né? Temos a área do price action funcionando já exatamente no ponto onde a gente tinha traçado ali de área de suporte e resistência, tá? Então a partir aqui desse ponto aonde eu passo a buscar um outro visual até para estar operando, começo a buscar dados, começo a observar e já começo a fazer algum outro tipo de planejamento para poder continuar seguindo a tendência aqui do euro dólar, tá bom, galera? Então acho que deu para a galera entender. Esse aí seria o primeiro vídeo aí para a gente tentar fazer a preparação do gráfico. Abração, galera, a gente se fala aí no próximo vídeo. Até mais, abraço. Até mais, abraço.